Olá, meus amigos. Hoje nós vamos começar uma série. Eu resolvi adiantar essa série por causa da proximidade já com o edital, né? Proximidade com a prova, que é 25 de janeiro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma mega revisão em cima do edital do Tribunal de Contas de Minas Gerais, passando por todos os tópicos referentes às específicas. Depois a gente vai passar nas gerais também. Como que funciona a revisão? É por questões. Sempre blocos ali de 30 questões mais ou menos, com explicação um pouco mais detalhada para a gente fazer uma revisão do assunto. São questões selecionadas de acordo com o edital que temos e são questões ali de média difícil, porque são questões que separam mesmo o candidato mais preparado do que o que só estudou ali coisas superficiais. Na prova tem de tudo, são tudo questões reais de provas anteriores, então nada que tem aqui foi inventado, tá bom? E se você gosta desse tipo de aula de resolução de questão com explicação, se inscreve aí no canal, dá o like para ajudar nosso canal a crescer e ajudar mais pessoas também. O intuito dessa aula é fazer você ter um brainstorm ali do que está faltando para sua reta final de preparação, se todos os assuntos que estão aqui nessas aulas você já tem dominado, então serve daí de revisão. E para quem achar coisa diferente aqui, vai atrás de saber melhor, né? Filtra mais questões. Mas enfim, vai ser uma revisão bem completa. Já tenho acho que 8 aulas de revisão, sempre com questões, beleza? E questões da banca. Então vamos começar. Reforçar, já escreve aí, dá o like, por favor. Vamos lá, vamos começar com a parte de obras rodoviárias, que eu já estava com o material um pouco mais elaborado, então a gente já começa nessa parte. Aí eu tava terminando o material agora das obras hídricas também, porque eu já estava com o material bem adiantado. Então vão ser 4 aulas de revisão sobre a parte de obras rodoviárias, depois mais 4 aulas da parte de hídricas, depois mais 4 aulas da parte de edificações e mais 4 aulas da parte de planejamento e orçamento, né? Aí, por fim, a gente vai passar com uma aula cada uma das gerais. E tem também a aula de uma mega revisão de auditoria governamental, uma parte importante do nosso edital e frequentemente cai na discursiva. Então, vamos lá. Eu também já estou gravando o mini curso de discursivas, só falta gravar, o material já está pronto. Vamos lá. Começando a falar aqui sobre o SPT, que é o ensaio, que isso aqui você tem que estar certo, porque ele cai sempre nas provas. Caiu na TCE-MS e eu acho que quase todas as últimas provas sempre cai alguma coisa de sondagem. Esses valores frequentemente também são cobrados, né? O peso do martelo 65 com altura de queda de 75 centímetros. Ficha técnica, né? O amostrador padrão para o modelo de Terzagh, né? Recupera a amostra deformada. Isso aqui foi questão de prova, tá? Que o mostrador, a questão perguntava se o mostrador do ensaio de SPT tirava a amostra deformada ou indeformada, e a resposta era que era análise deformada, né? Porque quando você abre ali o mostrador bipartido para você tirar a amostra de solo que tem lá dentro, você já não tem mais a estrutura original que tinha lá no solo, porque já sofreu interferência, já aliviou as pressões e tal. Então, ensaio de SPT só retira pelo amostrador padrão, só retira a amostra deformada, tá? Deixa eu
só ver um negocinho aqui. Quando a soldagem é rotativa, a gente vai extrair materiais de corpo rochoso, tá? E no amostrador padrão do ensaio rotativo, tem ali, de acordo com a quantidade que aquele solo fragmentou ali, ele vai indicar a característica daquele leito rochoso, tá bom? Depois, se quiser saber mais, procura lá sobre o ensaio rotativo, que vai ter lá o critério do amostrador quando é em leito rochoso, tá? O cálculo do NSPT é a soma dos últimos 30 centímetros, né? Ou seja, o segundo e terceiro terço. O primeiro terço é apenas para assentamento do equipamento, é descartado, aqueles primeiros 15 centímetros inicial é descartado. Na prova do TCE-MS tinha lá uma análise de sondagem, perfil, tudo. E a questão era simples, você só tinha que ir lá ver na metragem que ele informou onde estava os últimos 30 centímetros e a resposta era 17 golpes, estava aí. Questão dada, né, de graça. Se você olhar lá no olho na vaga, o tanto de gente que errou uma questão dessa aí. Então, isso aqui você tem que estar ligado, você tem que saber o que é o NSPT, que o equipamento é composto, os nomes, o peso do martelo e a altura de queda. Vamos lá. Conectando parâmetros com a classificação de solos, né? A qualidade do solo com o subleito depende da sequência integrada de ensaios, com cada um validando o aspecto diferente da classificação geotécnica e da aptidão rodoviária, né? Então, cada tipo de solo vai ter de acordo com a propriedade que ele tem, em qual camada que eu vou utilizar, né? Se é na base, na subbase, reforço de subleito, enfim. A classificação americana, né? Que é a AASHTO, que é de A1 até A7, né? Que define a qualidade inicial do solo em função de granulometria e plasticidade, né? Você tem que saber os ensaios de validação, que são Los Angeles, equivalente de areia, CBR e forma, confirmam a aptidão. Caiu na prova agora do CPMR, lá desse final de semana agora, dia 29, né? Ou 30, agora não lembro. Se o ensaio qual tipo de ensaio que estava lá, que era um ensaio de caracterização. Ensaio de caracterização que tinha lá era o limite de liquidez e plasticidade. Uma pessoa veio me perguntar se o CBR era o ensaio de caracterização. Não, o CBR é ensaio de validação, ensaio de resistência, né? Não é de caracterização do solo. Ele não caracteriza o solo, ele dá só o parâmetro de resistência do solo. Por mais que ele meça expansão, né, a expansão, mas que vai fazer é classificar quanto muito expansível ou não expansível, médio, enfim, entenderam, né? O ciclo de seleção do SPT, classificação e ensaios. O SPT, né, indica a compacidade e a consistência inicial, a granulometria mais limites, enquadra o solo de A1, A2, A3, etc. Ensaios de forma e resistência validam se o solo atende aos limites do projeto. Ensaios CBR mais expansão confirma a capacidade de suporte e estabilidade. Sondagem SPT, critérios de parada e classificação. Quando você está fazendo isso aqui, caiu já em muita questão de prova, esses parâmetros aqui, e já faz dias que não cai no Sebrasp. Isso aqui é carta marcada para cair de novo, porque eles já cobraram 2 vezes o relatório de sondagem lá, de nível da água e não sei o que, e faz tempo que eles não mexem com isso aqui, então tá bem quente para cair isso aqui, que é os critérios de parada. Como que funciona esses critérios de parada? Quando se tem de 30 golpes para cima, em qualquer um dos 3 segmentos de 15 centímetros. Se eu estou cravando ali e deu mais de 30 golpes para atravessar os 15 centímetros, pode parar por ali que você já alcançou uma camada de solo suficientemente resistente para aquilo lá. Se você tem mais de 50 golpes no total dos 2 primeiros ou dos 2 últimos,
também se encerra. Olha que questão de prova isso aqui. Mais de 50 golpes no total dos 2 primeiros ou dos 2 últimos. Entendeu? Então você soma e soma. Se deu 50 ou mais, ou seja, na verdade mais que 50, né? Também para. E o mais clássico, isso aqui é o mais batido, que acredito que não venha mais a ser cobrado tão logo, porque já está muito manjado isso aqui, que é, deu 5 golpes, não avançou nada, critério de parada também. Vamos lá, tabela de classificação, a Bíblia do Solo, né? NSPT. Isso aqui é questão de prova também, já caiu, e é uma decoreba braba isso aqui, mas quando cai, pega muita gente, e no nível de prova que a gente está tendo, a gente não tem essa gordura para queimar com questão assim que dá para acertar. Areias, quando se fala em solos não coesivos, no caso das areias, a gente determina compacidade. Quando a gente fala em argilas, que são solos coesivos, a gente mede a consistência. Ou seja, de acordo com o NSPT, a gente pode classificar o nível de compacidade das areias e o nível de consistência das argilas. As areias variam de fofa a muito compacta, né? Quando eu tenho um SPT menor que 4, ela é fofa. Quando eu tenho um SPT maior que 40, ela é muito compacta. E o intermediário é compacto. Para argilas, né? N menor que 5, a gente tem uma argila mole. O intermediário, a gente tem uma argila rija. E um NSPT maior que 19, nós temos uma argila dura. Pegadinha de prova. Não existe argila compacta ou areia rígida. Isso aqui é o que mais cai quando cai essas classificação. A banca inverte os conceitos de compacidade e de consistência. E fala que a argila é compacta ou a areia é rígida, e não existe isso, né? A gente sabe que a argila mede consistência e a areia a gente mede a compacidade. Classificação rodoviária. Aqui, ó, quando a gente fala em classificação da ASTO, que é o TRB, é como se a gente tivesse ali um material de primeira categoria, é o A1, né? A gente chama material ouro porque é o material mais novo que a gente tem para fazer as camadas ali finais do nosso pavimento, né? Que envolve o pedregulho e o cascalho, né? Ó, excelentes para a base. O A2 já é bronze, é uma areia siltosa. O A3 já é prata, areia fina de praia sem finos plásticos, que ainda dá para usar como drenante, por exemplo. E a 4 a 5 se diz ruim, e a 6 a 7 é lixo, não uso para nada, tá? É solo ruim, colapsível, enfim, expansível, é porcaria. Então isso aqui é interessante saber, ó. Vamos de uma escala de 1 a 3, A1, A2 e A3, onde o A1 é o melhor, A2 é mais ou menos e o A3 é ruim, mas ainda utilizável. Grava isso. Índice de grupo, extremamente importante, né? E isso aqui é muito pegadinha, porque ele é inverso da lógica, né? Porque um índice de grupo, quanto maior o índice de grupo, pior o solo. O índice de grupo ideal, ótimo, é 0. E um índice de grupo igual a 20 é material péssimo, tá? Isso aqui cai, índice de grupo, depois eu vou botar a fórmula aqui no final. Foi cobrado uma discursiva. Materiais, ensaios, valores de corte. Isso aqui são parâmetros, tá? Dos ensaios. Os ensaios, quem não sabe o que é esses ensaios aqui, corre saber, porque tem que estar na mente isso aqui. No TCMG são 8 questões de rodoviárias e a cobrança em cima de ensaio é o que mais tem. Ensaio de ligantes, ensaio de agregados. No caso da abrasão Los Angeles, a gente tem que mede o desgaste, né? Joga dentro do tambor com aquelas esferas de aço e o atrito vai moendo aquelas pedras ali, o agregado graúdo. E aí a gente mede o tanto que esse agregado fragmentou lá, o tanto que formou poeira, finos, mede desgaste. O máximo de um parâmetro de corte é 50%. Quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor, né, menos desgaste teve, né? Porque a gente mede através do que sobrou de finos lá no tambor.
tá? O abrasão Los Angeles, quando a gente faz o ensaio, a gente está medindo o quanto que saiu de finos após aquela misturada de agregado com aquelas esferas de aço batendo tudo. Então o padrão de corte é 50. Mais que 50 já é material de descarte, não dá para usar. O equivalente de areia, que mede a limpeza, né? Ou seja, é uma relação que, para você comparar com a quantidade de material argiloso, por exemplo, que tem no agregado, ou de material fino. Então, a gente tem um corte para o equivalente de areia de 55%. E o equivalente de areia, quanto maior, melhor. Porque quanto mais porcentagem eu tenho em relação de areia com material fino, menos eu tenho de material fino que é prejudicial às minhas camadas de pavimento. Beleza? Gravado isso? Vamos para o CBR. CBR, a base deve ter de mais que 60%, maior ou igual a 60% para casos de tráfego reduzido, que é o N vezes 10 elevado a sexta, 5 vezes 10 elevado a sexta, ou seja, 5 milhões, até 5 milhões de passadas, eu posso usar um CBR maior ou igual a 60%. Acima desse número de solicitações, eu preciso obrigatoriamente voltando aqui, que eu estou formatando o computador aqui do lado. Voltando aqui. Então, o CBR, como eu disse, para base, quando a gente tem a solicitação menor que 5 milhões, a gente pode usar igual ou maior que 60%. Regra geral, 80%, e não se fala nisso. Se a pergunta vier com regra geral, é 80% e pronto, acabou. Expansão para base, menor ou igual a 5%. Vamos fazer um apanhado rapidinho disso aqui de CBR, porque é importante demais. Subleito, a gente tem que ter um CBR maior que 2% e uma expansão menor que 2%, ou seja, CBR maior que 2%, expansão menor que 2%. Reforço do subleito tem que ser maior, obviamente, que o subleito, variando aí até de 8% a 12% de CBR, e a expansão também menor que 2%. Quando a gente vai para a subbase, a gente obrigatoriamente é maior que 20% a regra, tá? Maior que 20%. E menor que 1%. Exceção da regra dos 20% para a subbase é quando se trata de subbase de solo cimento, que a gente tem um CBR mínimo obrigatório de 30%, tá? E na questão do TCMS a gente tentou recorrer da questão porque a questão aceitou um subleito que estava lá de 12%, não sei o que, subbase, não lembro mais a questão. A questão polêmica, não, a norma fala em 20% e ela aceitou subbase com 12%, que acho que era o que a questão falava. Enfim, vai saber de qual literatura que ela tirou isso aí. Na norma do DENIT Espírito Santo, ela fala categoricamente em 20% o mínimo, tá? Agregado laminar é ruim e cúbico é bom. Por quê? Por causa do ângulo de atrito, né? Lembra lá da envoltória do círculo de Mohr, naquela formulinha da tangente lá, deixa eu lembrar ela aqui. Eu tenho ela anotada aqui, eu sempre acabo esquecendo dela. É aquela da tangente. Tangente de θ lá. Por quê? O atrito entre as partículas cúbicas é maior por causa das quinas, do poder das quinas ali de engranhar uma na outra. Já o lamelar, por ele ter uma espessura muito fina em uma direção só, ele é quebradiço, então ele não serve para suporte, né? Sabe quando... Acho que foi questão de prova isso aí já também.
Ou alguma coisa que eu li, pode ser. Ah, não, foi quando eu comprava brita de uma pedreira lá em Cascavel e eu conversando com o dono lá, depois eu fiquei sabendo também. A brita começa, quando você vai comprar a brita, você tem que observar se ela está bem cúbica. Porque se ela não tiver cúbica, é porque o britador está com os dentes gastos e já está saindo brita lamelar. E pro concreto isso aí é muito ruim. Então eu sempre inspecionava quando eu ia comprar brita por causa disso aí. É, Então, lembra que tem o índice de forma que você divide a maior dimensão pela menor dimensão e tem que ser mais próximo de 1. É isso aí. Acho que eu tenho a fórmula aqui rapidão. Forma B sobre L, né? Pra gente descobrir a fórmula. Los Angeles, né? Máximo aceitável, equivalente de areia é o mínimo aceitável, CBR é o mínimo aceitável. Esses são os parâmetros que a gente tem que ter. Agora, aprofundando um pouco no índice de grupo, eu sabia que eu tinha colocado ele aqui, porque isso aqui é importante. Como já caiu até em discursiva, né? É bom a gente ficar ligado. Ó, aprofundando a classificação rodoviária, é o índice de grupo. O que é o índice de grupo? Né? É um parâmetro numérico que refina a classificação ASTO de 0 a 0, de A1 a 7, personalizando solos com alta plasticidade e granulares finos. Quanto maior o IG, pior o solo. Né? A gente viu lá que o ouro, prata e o bronze é de A1 até A3, né? E quanto mais próximo de 0, melhor. Um índice de grupo 10 é um solo mediano, né? De A2 até A5. E um solo péssimo A6 e A7, né? Que é mais próximo de 20. Escala de qualidade, tá aqui, é o que a gente falou. Isso aqui é importante para a gente ter em mente que esses A1 se relacionam com a nossa tabela do solo tropical, né? Do MCT. A1 é pedregulho, A3 areia fina, A2 é um granular misto entre pedregulho e areia fina, A4 e A5 é um silt, A6 é uma argila, A7 é uma argila expansiva, ou seja, não serve para pavimentação, tá? Uso prático do IG, né? Subleito, isso aqui cai em dimensionamento, né? Esse tem questão de prova porque tem os parâmetros lá de limite de liquidez, limite de plasticidade e o índice de plasticidade associado com o índice de grupo, né, que a gente tem que ter para as camadas de base. Subleito, o índice de grupo deve ser menor ou igual a 8 para projetos rodoviários normais. Para a base, o índice de grupo tem que ser menor ou igual a 2. Drenagem, na questão da drenagem, quanto maior o índice de grupo, pior a drenagem, né? Por isso que ele é inverso da lógica que o nosso cérebro associa. Então, quanto maior o número do índice de grupo, pior é a drenagem, ou seja, é uma argila retém mais água. Nota do Sebrasp: índice de grupo alto é sinônimo de não serve para nada na pavimentação. Agora vamos botar um pouquinho em prática o que a gente viu aqui de revisão. Nessa seção você encontrará questões adaptadas do Sebrasp com análise detalhada sobre os principais tópicos de geotecnia. Tá? Vamos lá. Questão de sondagem. Durante a execução de uma sondagem a percussão, o SPT, observou-se que o nível da água não foi encontrado durante a perfuração. Nessa situação, o boletim de sondagem deve indicar explicitamente nível da água não encontrado, sendo dispensada a observação do nível do lençol freático 24 horas após o término do furo. Essa questão está errada por quê? Por causa da observação. Os critérios para determinar nível de lençol freático é o seguinte:
A NBR 6484 exige monitoramento contínuo de nível da água. Se a água não aparecer durante a perfuração, não se deve dispensar a observação posterior. Isso foi questão de prova, agora eu não lembro, foi uma prova que eu fiz inclusive. Eu não lembro se foi para perito, o que foi, mas eu lembro que eu fiz essa questão. Acabei acertando ainda. Ou se era da Sanesul, agora eu não lembro. Estabilização. É lenta em estabilização do quê? Do nível do lençol freático, né? Em solos argilosos com baixa permeabilidade, o lençol freático demora muitas horas ou até dias para estabilizar e aparecer no furo. Ou seja, para aquele, às vezes você furou ali, não deu água, mas porque o solo muito argiloso, essa água para ir até lá no nosso buraco é por capilaridade, é demorado, muitas horas ou até dias. Protocolo obrigatório, que a norma exige deixar o furo aberto e medir novamente após 24 horas, mínimo, tá? Registrar ambas as medições. Então, anota na sua cabeça. Se falar tempo de lençol freático na sondagem é 24 horas. Isso ajuda demais, que às vezes cai uma prova lá, uns números, e você não sabe de onde saiu o número na sua cabeça. Mas é porque você viu em algum lugar. Tá aqui, ó, 24 horas, beleza? Impacto crítico em projeto. Nível da água é crítico para adensamento, capacidade de suporte, drenagem e recalques. Não registrá-lo é igual a falha grave. Na aula de pavimentação, a gente viu que o nível de lençol freático é extremamente crucial você monitorar o nível do lençol freático, porque ele não pode estar no nível das camadas de pavimento, porque um afloramento de lençol freático reduz em até 60% a capacidade de suporte das nossas camadas do pavimento. Ou seja, é extremamente prejudicial. Outra questão de prova fala qual que é a altura mínima que eu devo deixar o lençol freático das camadas do meu pavimento. É no mínimo 1,50 m a 2 metros, tá? Nota prática. Após 24 horas ainda não houve água, registra-se nível da água não encontrado até X metros. Aí, se você fez o teste de 24 horas, você está respaldado pela norma se ela depois vier aflorar esse lençol freático, tá bom? Aí não sobra para você. Questão 2. Critério de parada. A gente viu lá no começo do nosso material. Ó, com que cai no Sebrasp. O ensaio SPT deve ser interrompido quando em qualquer um dos 3 segmentos de 15 centímetros o número de golpes ultrapassar 30, ou quando o total de golpes para os 45 de penetração ultrapassar 50. Tá errado porque a gente viu que são três critérios de parada para SPT, né? Regra número 1. Mais que 30 golpes em qualquer um dos 3 segmentos de 15. Parar imediatamente. Regra número 2. Mais que 50 golpes na soma dos 2 últimos segmentos, né? Nos segmentos ali, os 45 finais, os 30 finais que a gente usa para calcular o NSPT. Se deu mais de 50 golpes na soma dos 2, para imediatamente. Regra número 3, que é o totalmente impenetrável, né? Não avança nada após 5 golpes sucessivos. Parar imediatamente. Onde está o erro? A questão diz que o total dos 45, todos os 3 segmentos, está errado, que o correto é os 2 últimos segmentos, né? 30 centímetros. Porque o primeiro terço é apenas para assentamento do amostrador. Só conta o NSPT do segundo e terceiro terço. Tá vendo? Isso aqui vocês nunca mais vão errar, beleza? Classificação em SPT. Solos com NSPT entre 3 e 4 são classificados como areias compactas, enquanto solos com NSPT acima de 50 são classificados como argila rígida. Onde está o erro disso aí? Lembra que eu falei das pegadinhas? Tem 2 erros nessa questão. Primeiro é a pegadinha clássica de trocar consistência e compacidade, e o outro é por causa do número. 2 erros graves de terminologia, confunde os termos usados para areia e argilas, né? Vamos lá, identificar os erros. Um N de 3 a 4 afirma areia compacta. O correto seria areia fofa, né? Porque é menor que 4, areia fofa. O segundo erro, um N maior que 50 afirmar que é uma argila rija, né? A gente viu que uma argila rija é um 19, né? Maior que 19, é uma argila dura.
Regra de ouro: areias usam fofa, compacta, muito compacta, baseada na compacidade, densidade, porque a areia, como não tem coesão, quanto mais compacta ela tiver, menor índice de vazio, maior densidade. Já as argilas usam o critério de mole, rija e dura, né? Baseado na consistência, na rigidez, né? Que é, se você deixar ela secar no sol, você tentar quebrar ela, isso aí é um critério de rigidez. Dica de prova: essa é uma pegadinha clássica do seu braço. Se vier esses termos cruzados, sempre vai estar errado. Mostra deformada, lembra que eu falei do barrilete, do amostrador padrão? A SPT recupera amostras indeformadas de solo, permitindo a realização de ensaios de compressão triaxial e adensamento em laboratório. Não recupera, amostrador padrão não recupera amostra indeformada, são amostras deformadas. Tá aqui, ó, diferença fundamental. SPT deformada, amostrador bipartidos, cravada pancada. O solo é perturbado, compactado, misturado, serve para classificação da granulometria, limite de Attenberg e compactação. Porque nesses ensaios a gente vai literalmente mexer com esse solo, então não tem problema. Agora, esse aqui, ó, eu já vi cair em prova. E quando cai, derruba todo mundo, porque o pessoal costuma negligenciar isso aqui, que é o amostrador, a retirar a amostra indeformada. É um tubo de parede fina, cravado lentamente. Ou seja, você pega um tubo geralmente de aço, né? A parede dele é bem fininha, como se fosse uma faca. Você vai cravar ele aqui no solo e vai ter o mínimo de perturbação possível. Daí você vai levar esse solo indeformado minimamente, né? Ele foi deformado, mas minimamente deformado. Daí já se considera indeformado, vai levar para o ensaio triaxial, né? Que a gente vai medir daí o quê? Modo resiliente da nossa amostra. Preserva a Shelby, né? Que é a amostra indeformada, preserva a estrutura original e mantém as ligações naturais. Se o SPT é por pancada, o impacto deforma o solo. Não é possível fazer triaxial ou adensamento. A estrutura inicial do solo ali natural foi destruída, né? Então, se a questão menciona triaxial ou adensamento, o amostrador é sempre Shelby indeformado, tá bom? Nunca SPT. Sondagem rotativa, lembra que eu comentei no início. O índice de qualidade de rocha, RQD, obtido em sondagem rotativa, é definido como a soma dos comprimentos dos fragmentos de testemunho maiores que 10, dividida pelo comprimento total da manobra. A questão está certa? Lembra que eu falei? A gente tira na sondagem rotativa, vai sair vários segmentos de rocha, né, que a broca vai cortando, a broca de diamante vai cortando, vai penetrando e vai sobrando, vai entrando para cima aqui a amostra do leito rochoso. Aí, conforme essa amostra que a gente retira fragmenta, a gente vai ter uma classificação. Veja que o comprimento dos fragmentos de testemunho maiores que 10, né? Então, todo aquele fragmento que for maior que 10, né? Que se rompeu maior que 10, vai ser usado, a gente soma e divide pelo tamanho total da manobra. A manobra é o tamanho da amostra total que a gente retirou, tá? Ó. Aqui tem alguns critérios, alguns parâmetros do RQD, né? Quando a gente faz o cálculo lá, se eu tenho 25%, é muito fraturado, é péssimo, né? Porque o leito rochoso é totalmente fraturado. Aí se a gente tem de 25 a 50 é fraturado, é ruim. De 50 a 75 moderadamente fraturado, regular. 75 a 90 pouco fraturado, é boa. E se a gente pega uma rocha, um maciço sólido, a gente tem de 90 a 100%, né? É excelente. Então, ponto-chave, fragmentos menor que 10 centímetros, a gente soma e divide pelo tamanho total da manobra, tá? Esse é o RQD. Fica ligado, pouca gente dá atenção para isso aqui e volta e meia cai, e quando cai,
pega meio mundo porque o povo some com isso aqui. Agregados, vamos lembrar lá da forma, enunciado, né? Para a confecção de CBUQ, deve-se priorizar o uso de agregados de formato lamelar, pois esses proporcionam melhor imbrincamento e maior estabilidade. O que eu falei lá? É o contrário, né? Tinha que ser o cúbico. A questão está errado porque inverte. Agregados lamelares são ruins e não são bons para pavimentação. Aí as formas, né, do que o agregado pode ser, a gente tem uma forma equidimensional, que é o cúbico, ou seja, ela imbrica bem. O que significa imbricar, né? Imbricar bem. Ela se arranja bem ali, então ela tem um contato, uma força de atrito entre os agregados maior. Ó, ela resiste à compressão, distribui carga uniformemente, ideal para saber o que? Base e subbase. O laminar é o achatado, que eu falei, ele por ele ter uma dimensão muito fina em uma dos seus lados, ele é frágil, né? O alongado é um tipo de laminar, né? Lamelar, porque ele é mais comprido. Por mais que ele pode até ser grosso, mas ele é muito comprido e ele cria um ponto de fragilidade, né? Cria um plano de fraqueza. Normas rodoviárias, né? O percentual de agregado lamelar em CBUQ é no máximo 15%, tá? Um número para ser gravado aqui, tá? Classificação TRB, que é o ASTO, que é a norma americana. Na classificação rodoviária, os solos granulares são classificados nos grupos A1, A2, A3. Sendo o grupo A3 correspondente a areias finas de praia sem finos plásticos. A gente viu a classificação lá, perfeito, igual tá na norma. E aí quem fala que não cai ácido, tá aí, ó, por questão Sebrasp, tá? E são questões recentes, tá? Análise expandida, classificação ácido, lembra lá, ouro, bronze e prata, pedregulho e cascário, areia siltosa e argilosa e areias finas de praia. Que tem um pouco das características, né, dos limites de Attenberg, para o A3, que é o da areia de praia, tem que ser menor que 40% e o índice de plasticidade menor que 6%. Isso aqui é um critério, tá? Isso aqui é uma regra, a gente tem que obedecer isso aqui para poder usar em base, tá? Aqui mais um pouco de A2, né? Vamos para a questão 8. Ciado. O índice de grupo é utilizado para avaliar a qualidade do solo como subleito. Um valor de índice de grupo igual a 20 indica um material excelente. Lembra que é o inverso? Está errado? Índice de grupo, quanto maior, pior. Né? Tá aqui, excelente, mas... Aqui, problema do A7, contração, uso do A7, explicações de projeto. Né? Tá aqui, ó. O índice de grupo, né? Vamos relembrar. Para subleito, menor ou igual a 8. Para subbase, menor ou igual a 4. E para base, menor ou igual a 2, tá? Vou falar um pouco agora de materiais bituminosos. Olha lá. Emulsões asfálticas do tipo catiônicas apresentam glóbulo de asfalto com carga elétrica positiva, apresentando boa adesividade com agregados de natureza ácida, como granitos. Vamos lembrar um pouco aqui da química, né? Por ela ser do tipo catiônica, ela vai ter uma força de atração, né? Por materiais do tipo granito. Afirmação, ó. Os opostos se atraem, né? Olha lá. A catiônica possui glóbulos positivos, né? Compatível com agregados ácidos. No caso do granito, o quartzo e o arenito, né? Melhor adesão em solos úmidos. No caso da condução, né? E a aniônica, que é uma carga negativa, é compatível com agregados básicos. Calcário, basalto, dolomita, melhor adesão em solos secos. Lembra lá os critérios lá de ruptura, né, que a gente usa em primação? RRC, que é a ruptura rápida catiônica, ruptura lenta
é o C e o A lá na frente das rupturas é por causa disso aqui, né? Catiônica e aniônica. Ó, se a gente não usa, isso aqui daria uma boa dona discursiva. Se a gente não usa o tipo certo de, vamos dizer, de polaridade, né? Catiônica ou aniônica, com o solo que a gente tem disponível ali, o que vai acontecer? Se eu usar uma emulsão errada, o asfalto descola do agregado na presença de água, pavimento falha prematuramente. Teste de compatibilidade é o Heidelberger, né? Verifica se há descolamento, se houver, usa-se o DOPS. Aditivos, que é exemplo de DOPS. Cal hidratada, cimento e polinos. Por quê? Você vai reverter a acidez ou a alcalinidade do material, né? Por exemplo, você joga uma cal lá, você vai deixar o meio mais básico, né? Aí, a dica de prova, ó. Granito é catiônica. Calcário é aniônica. Se falar que é catiônica, é rara. CBR. O Insights CBR mede a resistência à penetração comparado a uma brita padrão e fornece a medida de expansibilidade para que subleites devem e que para subleites deve ser inferior a 2%. É isso mesmo, é o que a gente já viu, né? O CBR nada mais é que a comparação da penetração de um pistão num corpo de prova feito com brita padrão, né? Uma brita graduada. Aquela pressão você vai comparar com o solo que você tem e ver quantos por cento de resistência tem em relação àquele corpo de prova, né? É a pressão no solo pela pressão na brita vezes 100. A expansão é medida com o corpo de prova imerso por 4 dias, né? Isso aqui costuma cair em prova também, que são esses dados aqui, tá? O pistão penetra no solo numa velocidade de 1,27 milímetros por minuto. 1,27 milímetros por minuto é a velocidade de penetração do pistão. A carga para penetrar 2,54 milímetros e para penetrar 5,08 milímetros. São dois profundidades de penetração. Aí esse vai dar a nossa carga e calcula o CBR, né? Mede a capacidade de suporte. Limite de expansão, né? A gente já está cansado de saber. Limite de CBR também está cansado de saber. Quanto maior o CBR, maior a capacidade de suporte, né? Abrasão Los Angeles. Um resultado de 50% de perda de massa no ensaio Los Angeles indica um agregado de excelente qualidade e alta resistência mecânica. Lembra lá que o Los Angeles, que é o do tambor com as esferas, quanto mais quebrar, mais fragmentar meu agregado, pior é, né? Então o nosso limite parâmetro de corte é 50%, tá? Se soltou mais de 50% de partículas finas, ele não presta. Olha lá, como que é o procedimento? O agregado é um tambor rotativo com esferas de aço. Após 500 rotações, isso aqui também é questão de prova, o número de rotações do tambor. São 500 rotações que o tambor dá. Mede a perda de massa, ou seja, você peneira aquele material que saiu ali, a fração de finos ali, você pesa aquilo ali e faz a porcentagem. Tá aqui alguns critérios, de excelente até péssimo, né? Adesividade Heidelberger ou Heidelberger, para mim é Heidelberger. Verifica a suscetibilidade do ligante se descolar do agregado na presença de água. Se houver descolamento, deve-se usar aditivo DOPS. Exatamente, conforme o critério a gente viu. O ensaio de Heidelberger é de adesividade, ligante asfáltico, agregado na presença de água, tá bom? Como que é o procedimento? O agregado é revestido com asfalto. Você pega um agregado e reveste ele com asfalto. Imerge ele em água destilada por 24 horas e observa se teve algum desgolamento ali ou se teve uma bolha, qualquer coisa assim, tá? Tipos de agregado. Hidrofilicidade. Hidrofilicidade. O que é isso? É a repulsa da água, né?
Quando ele é hidrófilo, ele gosta de água. Quando ele é hidrofóbico, rejeita a água, né? Dopes ativos, mecanismo de ação, né? O cal hidratado aumenta o pH do agregado, fica menos hidrófilo. Isso aqui é questão de prova, cai demais, porque o cabo que está dormindo na hora da prova, aumenta o pH do agregado. O que ele imagina na hora? Puta, ficou mais ácido, né? Aumentou o pH, mas na verdade não, né? É outra inversão lógica. Quanto maior o pH, menos ácido ele é. Polímeros, né? Forma um filme protetor entre asfalto e água. Por isso que a gente usa polímetro nas emulsões. A gente faz um melhoramento com polímetro para melhorar essas relações aí. Sai de compactação Proctor, né? O aumento da energia de compactação resulta em um aumento de massa específica aparente seca máxima em uma redução da umidade ótima. É isso mesmo, né? Porque quanto mais o solo mais compactado a gente tem, menos vazio para ter água a gente tem também, né? E a umidade ótima é nada mais do que a máxima quantidade de água que eu consigo pôr ali, sem que essa água ocupe vazios, né? Essa umidade ótima, ela vai ficar na envoltória do agregado, formando uma película ali em volta do agregado, que funciona como um meio ligante também, né? E lubrificante de partículas, para que elas facilitam a acomodação ali, tá bom? A gente tem os 3 tipos de PROC, né? Normal, o intermediário ou modificado. Isso aqui é questão de prova também, né? O número de camadas e o número de golpes. 355, o número de camadas, tá? E o número de golpes é 26 para intermediário. Agora fugiu da minha cabeça. É 355 e 20... 12, 26 e... 12, 26 e me fugiu o último ensaio. Mas com isso aí você já consegue acertar, porque só vai faltar um parâmetro, né? Tá. Curva sobe. Quando a curva sobe, massa específica seca máxima aumenta. O solo fica mais denso. Quando a curva desloca para a esquerda, a umidade ótima diminui e precisa de menos água. Razão técnica importante. Maior número de pancada, maior compactação, menor vazio, menos água necessária. Aplicação prática. Próprio normal, esse é o número que tem que ser memorizado, que é 95%, que é o exigido para pavimentação, densidade máxima, e para modificado 100%, tá? Feito isso, acabamos aqui nossa primeira aula sobre geotecnia de materiais para obras rodoviárias, tá? Isso aqui é muito importante, material excelente, isso aqui é o que mais cai em prova e com alguns assuntos aí que difícil de achar em materiais, né? Depois a gente vai ter uma aula, ou na revisão vai ter sobre os ligantes, tal, nas próximas aulas, mas isso aqui é a aula de geotecnia e aqui fica a primeira aula para vocês. Não se esquece de se inscrever e dar o like, porque para eu trazer cada vez aulas melhores. Pode ver que se você pegar essa aula e comparar com a primeira, ela já está 100% melhor, né? Já melhorei o microfone, já melhorei a minha plataforma aqui, já estou me adaptando aqui com as coisas boas, já arrumei uma mesa digitalizadora agora também, que eu vou começar a fazer continha aqui, marcar nos slides, vai ficar cada vez melhor, beleza? E essa é só a primeira aula da nossa revisão antecipada do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E vamos ter diversas aulas aí, beleza? Até mais. Muito obrigado por quem ficou até o final.